Chegado ao final dessa carreira, minha gente, a gente já pode começar com 1, 2 e 3 correntes para virar o trabalho, porque a gente está sobre um ponto baixo e aqui vem uma grade para escama, né? E nós não vamos trabalhar intervalo entre os 2 pontos altos da grade que recebe escama. A gente mantém 2 pontos altos coladinhos um no outro. Lembrando que é a primeira grade, então não são 2 pontos altos, né? É o cordão das 3 correntes mais o ponto alto. E aí, a gente faz uma corrente, a gente laça sobre a escama, faz um ponto alto, a gente laça, faz aqui a corrente, laça, vem aqui sobre o ponto baixo e faz os 2 pontos altos sem ter o intervalo de corrente. A gente mantém esse formato, tá bom? Só tem o intervalo de corrente quando você sai de uma grade para outra, tá bom? Minha gente, vamos fazer então mais uma carreira de grade e mais uma carreira de escamas, seguindo o mesmo formato da carreira anterior, porém, é claro, como vocês veem aqui, a gente mantém o intercalamento, né, do posicionamento das escamas, tá joia? Vamos lá, então. Chegada ao final da carreira, iniciamos a próxima com 1, 2, 3 correntes, viramos o nosso trabalho para fazermos as grades com a frente voltada para a gente, e sobre este mesmo ponto, a gente faz um ponto alto. Vamos passar novamente, que aqui a gente acabou puxando o cabo que não era para puxar. Olha lá. Agora tá direitinho. Entre uma grade e outra, não há mais correntes. Então, você laça e sobre a escama, você faz um ponto alto. Você laça, sobre o ponto baixo, você faz 2 pontos altos. Laça, sobre a escama, ponto alto. E laça, sobre ponto baixo, 2 pontos altos. E assim, vamos fazer o contorno desta carreira por completo. Como nós não temos os intervalos, né, entre uma grade e outra, a gente não vai ter uma corrente aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer basicamente é vir aqui na terceira corrente inicial, puxar a laçada e arrematar. A gente faz a corrente para virar o trabalho, como a gente já vinha fazendo, né? E aí, a gente vai trabalhar a escama de uma outra forma. Então, é assim primeiro, olha, onde é um ponto alto, é ponto baixo, tudo bem, a gente já conhece. A gente laça, ao redor deste ponto alto, a gente vai trabalhar o primeiro meio ponto, o segundo meio ponto e uma sequência de 3 pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro. 3 correntes, passa nesta alcinha, passa na outra alcinha, vem aqui na base da escama que vem logo abaixo, né? Puxa uma alça e já vem arrematando tudo, ó. Tem que arrematar todos os pontos com esta alça. Laça. No ponto alto do lado, você já vai trabalhar 3 pontos altos, né? Primeiro. O segundo. E o terceiro. E 2 meio pontos. Primeiro. E o segundo. Então, sua escama ficou assim. Sobre o ponto alto que vem a seguir, o ponto baixo. E aí, a gente começa de novo, ó. Laça neste ponto alto. Primeiro,
2 meio pontos, então o primeiro meio ponto e o segundo meio ponto. Sequência de 3 pontos altos, primeiro, segundo, terceiro, as 3 correntes, pega uma alcinha, pega outra alcinha, vem na base da escama que está logo abaixo e já vem arrematando tudo. Esse pontinho tá doidinho para perder, peraí. Agora sim. Novamente, 3 pontos altos no ponto alto do lado, né? Então, você vê o segundo e agora você vê o terceiro. E aí, para finalizar, 2 meio pontos. Primeiro e o segundo. E no ponto alto, que vem a seguir, ponto baixo. E aí, mais uma vez, né, a gente tem a nossa carreira de escamas sendo formada. Vamos lá? O contorno por completo desta forma. Mais uma vez, tendo encerrado a carreira, a gente já consegue observar aquele formato, né? Aquele formatinho que vai se afunilando, vai se fechando, olha lá. Então, a gente já consegue ver a curva acontecendo. Pois bem, minha gente, nós fizemos então uma carreira com o outro formato de diminuição, né? Aonde nenhum ponto de grade tem corrente, né? Uma coisa atrás da outra. E nós vamos manter este formato, então veja aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes para iniciar, eu já laço, no mesmo ponto eu vou fazer o ponto alto. A gente vai manter este formato por 4 carreiras, tá? Então, aqui eu estou fazendo a minha segunda carreira, essa é a segunda carreira de grade, aonde não há intervalo de correntes, ok? O total será de 4. Eu vou tecer aqui todas as minhas carreiras e eu volto para continuar com vocês. Tendo chegado ao final da etapa onde nós fizemos as 4 carreiras, né? No mesmo formato para as escamas, aqui eu obtive aproximadamente 15 centímetros de comprimento, então daqui até aqui 15 centímetros. E minha gente, fazendo agora a medição, então provando a peça com os 15 centímetros mais as carreiras que nós vamos tecer para acabamento, a gente já obtém um resultado muito bom. Então, aquela ideia de alcançar os 20, então teríamos aqui mais umas 4 carreiras aproximadamente com as escamas, iria ficar um pouco maior do que eu pensava. Então, eu vou parar a etapa de escamas com 15 centímetros, ok? E aí, a gente tem aqui para cima 2 carreiras a serem feitas. E estas carreiras serão feitas da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui uma corrente para podermos virar o nosso trabalho. E vamos adicionar 1 e 2, totalizando 3 correntes para iniciar esta carreira. Entre o que seria um ponto alto e o que vem a seguir, nós faremos uma corrente de intercalamento. Então, iniciamos a carreira com 4 correntes. Laçamos e no meio da escama fazemos um ponto alto. Uma corrente, laçamos e no ponto baixo da carreira anterior fazemos um ponto alto. Uma corrente, laçamos e sobre a escama fazemos um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar o contorno desta carreira por completo. Tendo chego ao final da carreira, iniciamos com uma corrente,
aqui. Vamos fazer novamente, porque eu acho que deu uma puxada errada no cabo. Então, olha lá, ó, uma corrente. E a gente faz assim, olha, neste intervalo, um ponto baixo. No próximo intervalo, 2 pontos baixos. Neste intervalo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E assim sucessivamente, no contorno do que é aqui na parte de cima, a nossa última carreira por completo. Tendo chego ao final da carreira, passamos a agulha no primeiro ponto baixo, puxamos uma laçada e aqui a gente já arremata. É o ponto baixíssimo. Aqui a gente vai cortar os nossos cabos, trago o cabo para fora e a gente vai fazer aquelas voltinhas, né? Olha, leva lá para trás, traz aqui para frente, leva para trás novamente, traz para frente, vem no ponto anterior, ó, e puxa para trás e traz para frente no ponto anterior e mais uma vez no ponto anterior, leva para trás. E aí a gente faz aquele acabamento com a cola. Aqui a gente usa a cola universal, então aqui assim, olha, na parte do avesso, né? A gente vem aqui, puxa bem o cabo, ó, eu puxo ele no sentido contrário do ponto, ó, tá vendo? Abre bem, põe lá um pinguinho de cola, passa o cabo por cima e aí a gente deixa secar, 5 minutinhos para secar, tá bom? Aqui a gente usa uma cola universal que leva 5 minutinhos e já tá seca. Uma vez que aqui esteja seco, a gente pode vir e fazer o corte do cabo. Bom, antes de mexer então no corte do cabo, vamos falar aqui do acabamento da parte de baixo. Olhando então a parte de baixo, né? Aqui, aquela primeira carreira que a gente fez de pontos baixos, vocês vão se lembrar que a gente deixou o cabo solto e a carreira não está fechada na base, né? A gente só fechou na parte de cima. Pois bem, então agora é que a gente vai conseguir fazer essa costura, vamos chamar assim. Posicionando a sua agulha já com o fio aqui na agulha, em qualquer ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 pontinhos antes da abertura, tá vendo? Então, eu tô pegando o segundo ponto aqui. A gente vai começar trabalhando pontos baixos. Então, eu aqui vou puxar uma alça, já vou deixar o meu cabo seguindo e aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer ponto baixo. Eu venho aqui no próximo ponto, que está solto, ó, tá vendo? Ele não tá costurado, mas eu vou abraçá-lo normalmente. E aqui eu puxo uma alça. Vamos pegar novamente, porque na hora de puxar, fez um bololô. Então, vamos pegar aqui direitinho. Pronto, agora puxou certinho. Vou pôr este cabo acompanhando aqui atrás e eu vou fechar o meu ponto baixo. E a costura é realizada. E aí, a gente segue fazendo, olha, um ponto baixo para cada pontinho de base. Cuidado para não pegar o picô, ele fica solto, tá? Ó, vai fazendo aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto. No contorno, né, dessa carreira por completo. Chegada ao final, passamos a agulha no primeiro ponto baixo, puxamos a laçada e arrematamos. E aí, a gente tem esta carreira totalmente encerrada. Vamos fazer uma corrente, passamos a agulha no primeiro ponto, puxamos a laçada e já arrematamos. É o ponto baixíssimo. Uma corrente. No próximo ponto, puxamos a laçada e já arrematamos. Ponto baixíssimo novamente. Uma corrente. No próximo ponto, puxamos a laçada e já arrematamos. Ponto baixíssimo. Corrente.
no próximo ponto. Puxamos a laçada, arrematamos, é o ponto baixíssimo. E assim a gente vai intercalando entre ponto baixíssimo e corrente, sendo sempre para cada ponto de base um ponto baixíssimo, o contorno desta carreira por completo. Uma vez tendo chegado ao final, a gente alarga aqui o último ponto. De trás para frente, passamos a agulha no primeiro ponto tecido lá no início, abraçamos esta alça e trazemos para trás. Olha lá. Cortamos aqui o cabo, puxamos totalmente aqui para trás e a gente traz para frente e leva para trás mais uma vez. E aí a gente faz o arremate da mesma forma que a gente fez aqui, né? Utilizando a cola, ó, que inclusive aqui, ó, secou, olha lá, ó, sequinha, sequinha. A gente pega a tesoura, ergue bem, alinha a tesoura bem na base e aí a gente corta. E fica bem rente, fica um acabamento bem lisinho, olha lá, ó, tá vendo? Você não tem mais aquela percepção de nó, enfim, né? E aí você tem a sua peça basicamente tecida. O que fica faltando aqui, e é opcional, é a gente utilizar aqui, nesses intervalos, nestes espaços, a fita de cetim ou algum cordão que você goste de usar, ou ainda o que eu aqui vou deixar como sugestão, que é um cordão que é feito em crochê com o mesmo cabo. Para tecer o cordão que eu vou sugerir, eu vou utilizar um cabo somente, então é a metade da espessura, e a agulha agora é a 1,25, então ela é mais fininha. A gente inicia aqui colocando um pontinho na agulha. A gente faz uma e duas correntes, passamos a agulha na base da primeira e fazemos um ponto baixo. Giramos este ponto desta forma, passamos a agulha nesta alcinha que fecha o ponto baixo. Então, veja que eu abraço a alcinha por completo, puxamos uma laçada, trazemos para fora e com nova laçada fazemos o ponto baixo. Giramos mais uma vez e mais uma vez na alcinha que fecha, puxamos uma laçada e com nova laçada, ponto baixo. Giramos, pegamos no mesmo intervalo de alcinhas, sempre as alcinhas que fecham o ponto baixo. Puxamos a laçada, com nova laçada, fechamos um novo ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até que a gente tenha o comprimento necessário para conseguirmos passar ao redor da nossa touca, da nossa peça e fazermos um laço, por exemplo. Eu vou aqui tecer o meu cordão por completo. Depois eu volto para te mostrar o resultado e você verá como que fica ajustado, né, a parte de cima da touca com este cabinho aqui. E aí, pessoal, tendo feito o cordão todinho, né, passado pelo intervalo entre um ponto alto e outro, e aqui, olha, eu já fiz um ajuste, fiz um lacinho, tal, olha. Ele fica dessa forma, com este formato, olha lá, ó, tá vendo? Então, você tem a base, aonde não há o ajuste, é a circunferência da cabeça, e aqui em cima você pode ajustar no tamanho
que você desejar. E aí, a sua peça fica totalmente tecida e pronta para ser usada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês teçam e, é claro, aguardo vocês na nossa próxima aula aqui no canal.